Shalom e bem-vindos mais uma vez a um episódio de Percorrendo Israel com a Bíblia na mão. Eduardo Yosef, quem fala com você, e Lorena Yosef acompanhando nesta nova aventura. Estamos nos envolvendo desta vez em um lugar onde nunca estivemos antes. Pouquíssimas pessoas chegam a este lugar e não é muito recomendável visitá-lo se você não estiver com um guia, mas lembrem-se que a gente gosta de entrar em lugares onde pouquíssimas pessoas vão. E realmente, onde a Bíblia nos fala sobre eles e como é que a Bíblia nos fala sobre eles? Estamos em uma espécie de colina agora mesmo, que é o limite do que eram as tribos de Benjamim e de Judá. Nesse exato lugar chamado Gai Ben Hinnom, um vale que passa por baixo de nós, onde nós estamos agora, foi o local onde as tribos se dividiam. Do outro lado, ou seja, ali atrás de nós, onde dá para ver aquelas casinhas, e toda a tribo de Judá ia se estabelecer. O povo judeu especificamente ia se estabelecer daquele lado. Onde nós estamos agora, neste espaço, a tribo de Benjamim, Paulo, benjamita, nos diz, o apóstolo Paulo, Jesus da linhagem de Judá, Davi Belém está ali. Efrata, da tribo de Judá, terra de Judá, montanhas, toda a região da Judéia. Vamos aprender muito neste vídeo em que vamos nos envolver hoje. Vamos falar aqui especificamente sobre o lugar que para os antepassados era o inferno. Então nesse vídeo vocês vão junto conosco ao que é conhecido como o Gena, o inferno. Fiquem aí e venham, vamos lá. Bom, acabamos de descer do veículo e estamos bem ansiosos para ver o que vamos encontrar hoje. Tudo o que podemos compartilhar com vocês hoje. Acho que vai ser revelador, espero, mas também vai ser emocionante. Estamos caminhando concretamente entre túmulos. Há túmulos muito antigos, tudo ao nosso redor. Sim, claro, não são antigos, mas acabamos de vir dali atrás e atrás de nós. Havia cavernas, muitas cavernas. Todo este setor são só cavernas onde havia túmulos há 2000 anos atrás. E os túmulos que foram usados aqui era para pessoas estrangeiras e pessoas pobres, mas também, surpreendentemente, pessoas ricas, ainda mais pessoas de poder, pessoas de influência. O Vale de Hasseldama, Halkeidama, no idioma hebraico, Gai Ben Hinnom é o nome original em hebraico, que assim é conhecido conforme o livro de Josué. Exatamente. Esse nome aparece pela primeira vez nas escrituras Gai Ben Hinnom no livro de Josué. Nós estávamos exatamente do lado do território de Benjamim quando começamos o vídeo, que é exatamente do outro lado. Aqui onde estamos agora é Judá, o território de Judá. Como em tão poucos metros você fala de duas tribos tão diferentes? Nós cruzamos de um lado para o outro? Completamente sim. Temos um vale no meio, que é o vale que está aqui embaixo da gente. Esse vale que está aí embaixo da gente é conhecido como o Campo Sangue, o Campo do Oleiro. Vocês verão isso no Novo Testamento. Mas também é conhecido como o Inferno. Dina. Vamos entrar no inferno neste vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos contar para vocês. Mas antes de tudo, vamos seguir cronologicamente.
Dissemos que no livro de Josué aparece pela primeira vez o nome desse lugar chamado Gai Ben-Hinnom e que aparece como o que separa a fronteira entre Benjamim e Judá. Se falarmos daquela época, sabemos que quem estava liderando o povo, depois que Moisés deixou de liderar, o mandato ou a liderança foi dada a Josué. Josué é quem leva adiante a missão ou o desafio de entrar na Terra Prometida. Quando entra na Terra Prometida, ele vai primeiro a um lugar chamado Gilgal. Ele atravessa a região do território que era Moabe, cruza o Rio Jordão e chega até Gilgal. Uma vez que está em Gilgal, faz todo o trabalho com os rapazes, vem para circuncidá-los. Depois vão para um lugar chamado Monte Gerizim. Ok, sim. Tudo isso é Velho Testamento ou... lá fora? Eles já estão dentro do território da Terra Prometida, já entraram, exatamente. Quando chegam ao Monte Gerizim, ele reúne as tribos. Ele começa novamente a ensinar-lhes as leis que haviam recebido no Monte Sinai com Moisés. E quando começa a ensinar-lhes as leis, ele lhes dá as bênçãos, ele reparte as terras, é aí que surgem as 12 tribos para irem e viverem na Terra Prometida. A Bíblia diz que todos devem tê-las. Exato. Então, quando começam a viver aqui, neste lugar onde estamos, a tribo de Judá. Do outro lado do vale, dissemos ali onde se vêem aquelas arvorezinhas bonitas, a tribo de Benjamim. Agora, lembram que veio um rei chamado Davi, e Davi o que faz? Unifica as tribos de Israel? Exato. Então ele cria o nome único de uma nação chamada Israel. Certo? Tá bom aí? Sim, antes de você se aprofundar no que o David fez, porque você não conta pra gente, o que Josué, ou Deus através de Josué, avisou para eles? Porque hoje em dia é muito fácil dizer, esta é a sua parte da terra para as tribos, não é mesmo? Você tem que entrar aqui, este é o seu limite, você tem que possuí-la. Mas havia pessoas, alguns povos muito antigos que já viviam lá e eles tinham feito um aviso. Sim, claro, tinha aqui. Dizer a ele, os povos, as tribos, já estavam preparadas com algo que tinham que fazer e que não tinham que fazer. Convenhamos que não eram os únicos seres humanos que viviam sobre a face da terra. Naquela época, o Senhor disse até mesmo no Antigo Testamento, no que é conhecido como a Torá ou o Pentateuco em espanhol, Levítico, o Senhor fala com Moisés e lhe diz em mais de uma ocasião: que ele vai entrar. O povo vai entrar em um território e esse território onde eles vão entrar concretamente, é um lugar onde vivem pessoas. E essas pessoas adoram Deus, só que não é o verdadeiro. E então, em mais de uma oportunidade, ele alerta, chama na atenção, diz cuidado, que quando você for lá há uma espécie de... Geralmente há uma extradição muito normal de um... Baal, rito sim, de um deus, um antigo rei que as pessoas adoram. E então acontece. Fala do fogo e que faz inocentes passarem por ele. Não façam isso, não é meu hábito. Eu acho que isso acontece. Número 1, porque Deus teve manifestações em fogo no passado. Então o que isso significa? Deus apareceu como coluna de fogo, como sarça em chamas. Então por que ele os advertiu sobre isso? Porque havia alguém sobre quem vamos falar um pouco mais, que é sobre esse personagem, que o transformam em uma espécie de divindade que, segundo a tradição, era necessário sacrificar pessoas através do fogo. Ah, então você quer? Se colocava fogo? Para que eles não se confundam? Para que não confundam um fogo com outro fogo, para que não se confundam. Ele dizia, não peço que entrem no fogo, queimem, matem ou sacrifiquem pessoas em meu nome. Claro, então eles vão para um lugar onde existe esse costume. Saibam que não sou eu, não sou o Deus de Israel, aquele que queima e pede que sacrifiquem pessoas. Lembremos também que as leis tinham sido dadas há muito pouco tempo. Sim, claro. Ele começava a formar e reeducar o povo, que já vinha também do Egito com seus costumes. Egito, divindade de todos aqueles egípcios que
também precisavam se cuidar, então agora eles também teriam que fazer isso. Como as crianças, né? Quando nascem, quando são pequenas, nós ensinamos a elas. Então está muito bem, era para que eles diferenciassem o tipo de fogo. Exato. Então, o Senhor os adverte sobre isso. Quando Ele está os advertindo sobre isso, está dizendo que vocês vão para aquele território onde tudo isso acontece. Dissemos, Davi unifica, ok? As tribos de Israel. E onde ele especificamente coloca o templo. Aqui, olha, aqui atrás de nós, veja se vocês conseguem perceber. Está vendo aquela coluna, Lore? Sim, não, coluna não, é um muro, exato, um muro. Esse muro é o que cerca a cidade antiga de Jerusalém atualmente. Ok, uau, olha ali, exatamente, bem ali onde estamos vendo agora. Tudo aquilo é o que vou apontar com isso. Tudo aquilo que você vê ali, tudo aquilo é o Monte das Oliveiras. Ali, Monte das Oliveiras. Tudo isso que você vê é Siloé. Siloã. Siloã, Siloã. Quantos olhos tem lá? Tem muitos? Todos estão nos observando de lá. E esse vilarejo, bom, ali a gente acabou de ver que tem um cemitério judeu, né? Ali vivem judeus. Veja as bandeiras de Israel. Pelos corredores, chega-se à cidade de Davi. Do outro lado, é verdade. Embaixo está o tanque de Siloé. Não vemos agora o tanque de Siloé, não sei. Pode ver, o tanque de Siloé. Embaixo, aqui sob nós, está o tanque de Siloé. Bem, vocês também podem ver isso Vamos mostrar um mapa, tá? Sim. Vamos mostrar um mapa para vocês. O rei Davi, no fim das contas, ele estava vivendo aqui. Todo o seu reino estava estabelecido aqui. E lá em cima, Salomão havia construído o templo. Depois de Davi, dissemos que Davi unificou todas as tribos e colocou a casa de Deus aqui. Onde ele coloca a casa para Deus? No lugar que Deus havia determinado, que ali estaria o seu nome para sempre. Lembremos que o que Davi faz, ele move o lugar santo, ou o lugar onde ele vai determinar, de Hebrom para Jerusalém. A ideia principal era levantar uma casa em Hebrom, não podia ser levantada lá. Por quê? Porque era considerado um lugar sagrado pelos túmulos de Abraão e Sara. Então, em Hebrom, onde estava a Arca da Aliança. Não havia, então onde estavam levando de um lugar a outro. Então a arca estava, como se diz, nômade. Era o acampamento, lembra? Como Moisés, a arca era levada de um lado para outro. Então, pensaram originalmente em fazer a casa de Deus em Hebrom. Decidem não fazê-la em Hebrom, porque era o lugar sagrado. Hebrom era preciso mover, então, para onde? Jerusalém entra em cena para o rei Davi. Quando decidem trazê-lo para cá? A história mostra que a arca foi roubada pelos filisteus, levada para Beit Shemesh, depois para Kiriat Jearim e, por fim, a casa de Obed-Edom. Finalmente termina aqui e finalmente termina lá, na cidade de Jerusalém. Salomão, Davi morre, Salomão fica em seu lugar e continua o rei Salomão. Com tudo isso, construção do templo, tudo isso que Davi preparou. E com o reinado que já está unificado, ou seja, deixou tudo prontinho para ele, o Reino Unido, todos os elementos para construir o templo. E agora, para resumir a história para você e para quem está lá conosco, Salomão morre. O reino se divide em duas partes. Jeroboão vai para o norte, Roboão fica aqui no sul. Israel, no fim das contas, se divide em dois. Uma parte passa a ser Israel e a outra parte passa a ser Judá. Então, quem está lá? Roboão, Jeroboão. Parecidos, Roboão em Judá. E Roboão, filho do rei Salomão, fica em Judá. Jeroboão vai para a região norte de Israel. Quem era Jeroboão? Era alguém que tinha muita fama, tinha conquistado muitas pessoas. E então ele vai para o norte, e no norte, estando lá, ele começa a criar coisas. Conforme elas sobem ao seu coração, diz. O que você queria perguntar? Não. Com quantas tribos ele estava e com quantas estavam com ele? Roboão levou Israel, levou 10, exato. Jeroboão levou 10 e 2 ficaram aqui embaixo com Judá. Judá e Benjamim, ou seja, esses 2 montes ficaram aqui na cidade de Jerusalém.
Mais tarde, a história relata que Senaqueribe, um conquistador, fez as 10 tribos de Israel desaparecerem. Jerusalém fica sob cerco, cerco, cerco. Jerusalém. Quem estava reinando naquela época era um rei chamado Ezequias. Ezequiel? Ezequiel é o profeta, Ezequias é o rei. Ezequias era um rei que estava lá. E então Senaqueribe vinha e o ameaçava, o ameaçava, o ameaçava. Finalmente ele pega palavras de Isaías, que vai permanecer, que não vai ser destruído no período dele, mas acabam dizendo para ele que seus filhos vão cair. Sofrer as consequências, não é? Então, o que ele disse? Ele ia... Vi, que bom, que nada vai acontecer na minha época. Que boa notícia, ele diz. Pelo menos não vai acontecer comigo, mas meus filhos vão sofrer. Ótima notícia. Quem assume em seu lugar é Manassés. Ouça. Então, Manassés tinha 12 anos. Vamos andar mais um pouco e ver o que encontramos. Enquanto estávamos descendo, acabamos de encontrar este lugar. E como vocês puderam ver nas imagens, viram que entramos nessa construção grande e que não sabíamos se era um local de cisterna de água ou o que era aquilo, mas finalmente descobrimos que são tumbas atrás de tumbas, atrás de tumbas, atrás de tumbas, atrás de tumbas, nicho atrás de nicho, atrás de nicho, atrás de nicho. É que este era El Gueno, este era o local do sepulcro, este era o local da morte, este era o local do lixo, este era o local onde ninguém queria estar. Na verdade, até hoje, onde ninguém está é conhecido. Existe um termo que é usado para dizer necrópole e acrópole, sim. exatamente. A acrópole é o oposto da... Ao anel. Tudo ao contrário, porque a acrópole é a cidade que está em cima, exato, a que está viva, por assim... Dizer acrópole, polis, cidade alta. Exato. E Necrópole é exatamente o oposto. necrópole é É como uma cidade de sepulturas. a cidade dos mortos. Em hebraico é assim que se diz. Cidade dos mortos e cidade dos vivos. Os vivos viviam na parte de cima e os mortos viviam embaixo. Existe um lugar chamado Beit Shearim que vamos visitar em outro vídeo. E nesse lugar também havia tumbas da época do Segundo Templo, onde na verdade foi sepultado um dos rabinos que assinou a Mishnah. E o túmulo daquele... foi incrível o que aquele senhor fez, mas eram túmulos de pessoas estrangeiras que não viviam em Israel, judeus que não viviam em Israel. E como eles sabem disso? Porque foram encontrados nomes diferentes aqui onde nós estamos, nomes em outros idiomas. Aqui onde nós estamos eram túmulos das pessoas daqui. Por quê? Porque encontraram os nomes em hebraico? Lugar desolado, lugar completamente onde ninguém quer passar. Aliás, daqui a pouco a luz cai por aqui e ficamos completamente no escuro. E como a gente faz para chegar até o carro? Espero que a gente chegue bem. Há riscos aqui, como pisar em falso e cair. Também existe chance de desmoronamento. Porque tudo isso aqui é só buraco. Reparem, por serem cavernas, por serem tumbas, é uma caverna, outra caverna, outra caverna. Cavaram, 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 colocaram um monte. Tem uma dessas tumbas que dá para ver aqui. Atrás tem 3 nichos, uma família grande. É uma cadeia de tumbas por dentro. Você entra por uma única porta, mas lá dentro você não sabe o que pode encontrar. Uma espécie... de túneis de mortos. As lontras aqui estão felizes. Entram de um lado, saem pelo outro. Tem milhares de portas, é um labirinto de mortos. Então nos conte, Edu. Estávamos em Manassés, Enquanto vínhamos, de lá de cima. eu sei que ele é um rei que começou a governar desde muito pequeno. E nos conte um pouco. Sim, dissemos e a Bíblia confirma que ele tinha 12 anos. Quando começa a reinar, seu pai morre e ele fica no trono ainda bem pequeno. Com 12 anos recebe o reino e reina. Isso é o interessante. Ele reina por muito tempo, 55 anos.
Ele reina no território de Jerusalém e era o rei de Judá, de todo o território da Judeia. Na crença, Judá e Benjamim estavam unidas. Israel já havia caído. O ruim dele é que o que se faz é contar o que há de ruim. No final do livro dos reis, antes que aconteça no reinado de Manassés, nos é dito que esta é a história do rei Ezequias. E tudo que ele fez, que murou a cidade, que desviou o riacho para manter a água dentro da cidade quando ela estava prestes a ser conquistada. Tudo de bom e muitas coisas que ele fez não estão escritas neste livro porque eu não encontrei. Muitas coisas não puderam ser documentadas, não é que eu não encontrei, não se podia escrever, tantas coisas ele fez que não se podia documentar. Agora Manassés, totalmente o contrário, fez absolutamente tudo de ruim diante dos olhos de Deus. Então, como pode ser que ele, sendo filho de uma pessoa importante, criado dentro do reino, no palácio, e ainda tendo a Torá ao seu lado, ele era pequeno? Como pode ser que tenha feito algo ruim? Eu pequeno? Podemos ter várias teorias da conspiração, mas a Bíblia mostra que ele era pequeno, com apenas 12 anos. E obviamente ele tinha que se cercar dos sábios que estavam com o Papa antes, aqueles sábios que estavam com o Papa antes. Provavelmente os conselheiros o conduziram ao mau caminho. Então mostraram interesse. Você é um rei pequeno, podemos te dominar. E começaram a dar muitos conselhos. Ele começou a agir de forma semelhante ao que ocorreu com Salomão. O que isso quer dizer? Salomão era o rei que tinha muita sabedoria, que trouxe muita riqueza e não houve guerra. Eles vinham de uma guerra, de um conflito, 10 tribos haviam perdido. Disseram, para evitar isso somos pequenos, só temos 2 tribos. Para evitar o destino das tribos de Israel, que perderam tudo e se misturaram aos assírios, então vamos fazer alianças. Essas alianças que fizeram começaram a trazer estátuas de deuses estrangeiros, de deuses de fora. O mesmo que aconteceu com Salomão. Salomão teve um reinado sem guerras. Por quê? Porque fez alianças com reinos estrangeiros. E começaram a permitir que colocassem aqui a estátua e orassem ao seu Deus. Claro, então também vinham as práticas antigas que mesmo no tempo de antes. Josué já havia dito que vocês precisam que não se acostumem a entrar nisso. Cuidado, estou avisando vocês, porque eu não sou. Então usaram algo similar. O fogo, Deus se manifestava em fogo. Elias teve a manifestação de que Deus se manifesta em fogo. Moisés, a coluna de fogo, a sarça de fogo. Então era possivelmente fácil desviar o povo dizendo, ei, através do fogo Deus se manifesta. Então é preciso fazer uma limpeza. E a limpeza começa em casa. A Bíblia nos diz que Manassés teve filhos e seus filhos foram lançados no fogo. Como pode ser? No livro dos reis, uau! O que quer dizer que... E aí vamos nós. Havia um personagem na antiguidade sobre o qual Deus havia advertido a respeito desse tal Moloque. Vocês o conhecem na Bíblia como Moloque em espanhol, Molec em hebraico. Mas ele era a representação, a figura física do líder do inferno, para dizer de alguma forma, era o fogo, ele era uma figura com rosto de animal. Ele se sentava, colocavam ele sentado em um trono e ele tinha as mãozinhas assim, abertas, né? Assim. A estátua essa era uma estátua. Então essa estátua tinham colocado onde estamos nós. Lore, neste lugar, uau, neste lugar estava a estátua dele. O rei Moloque, ou o deus Moloque, ou o Baal Moloque. Existem diferentes expressões para se referir a Moloque. Esse personagem aparece várias vezes na Bíblia, em Levítico, Números e Deuteronômio. Várias vezes Deus adverte, cuidado, cuidado, cuidado. Esse não é um daqueles a quem vocês devem se aproximar. Mas infelizmente no reino de Judá essa figura aparece. Fazem-lhe um templo, fazem-lhe um trono, e neste mesmo lugar, o Gaíven, o Beninom, se transforma no Genom. Então, conte-nos como era a prática especificamente, porque este Deus? Por que o fogo é relacionado com esse rei Moloque? E antes você disse, pessoas que passam pelo fogo. Qual era a prática? A prática era uma prática tristíssima. Imagina só, você e eu, hoje em dia, quem está aí nos ouvindo e que são pais hoje, como pais hoje,
Pensar naquela prática ganha uma perspectiva completamente diferente. Porque imagina que você tem seu filho nasce e escondeu tudo isso. Você o carregou 9 meses no seu ventre, 8 meses, não importa quanto tempo, certo? E você tem que entregá-lo a uma divindade, ou seja, você tem que levá-lo para um Deus por 2 motivos. Um, por agradecimento de algo que ele fez na crença de cada um, né? Do que ele fez ou por algo que vai fazer no futuro. Então, Quer colocar eu vou sacrificar, um sacrifício, eu vou sacrificar por algo que já me foi dado ou por algo que vai me ser dado no futuro. Então eu estou trazendo, não a primícia, estou trazendo meu filho, não importa se era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, eu estou trazendo meu filho. E o que acontecia? Isso, era uma loucura esse lugar. Imagina que aqui havia fogo, né? Estava a estátua, essa com o fogo por baixo, estava com as mãozinhas assim, e havia sacerdotes. Você precisava entregar seu filho, eram 2. Existem várias teorias. Uma é que você, como pai, colocava o bebê nas mãos dessa estátua e o bebê caía para trás, caía no fogo. Uau! Ou era para os sacerdotes, se você não podia, o sacerdote fazia por você, porque era muito pesado emocionalmente isso. Momento, eles podiam desistir do compromisso, pois é demais. Então havia sacerdotes, pois eram muitos. Imagine bebês pequenos, o que os bebês fazem? Choram, imagino. Os pais também devem estar. Então você vai colocá-lo numa estátua já assustadora? Porque tem um rosto que não é humano, tem uma figura que não é agradável. Imagino que era muito maior do que uma pessoa normal. Você está sentada, está calor, muitos sacerdotes, muito choro e gritos. O que faziam? Tof. Tac, 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 tambores, uau. Tov em hebraico. Tofé, tupim. Começavam a fazer tac, 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 para que não se ouvisse. Então o bebê chorava. Muito malvada, eu. Choro e vou fazer tac, tac, legal. Legal, legal, tac, 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 bum, 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 bum. Não, imagina. Não, incrível. Você escuta todo aquele barulho, bum, 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 bum. E um monte de Gritos de criancinhas. Mas era para abafar, era para abafar, era para abafar o som. Então isso acontecia aqui, no lugar onde estamos agora. Imagine, eu não sei, você sente como se estivéssemos no lugar onde tantos inocentes morreram. Que loucura passava pela cabeça daquelas pessoas no passado. Era o próprio inferno. Jeremias, o profeta. Mais tarde, época contemporânea, por causa disso, ele começa a profetizar sobre o que iria acontecer com Jerusalém por causa do que ela havia feito. Vamos ler, podemos ler, que é justamente o que você estava dizendo e fala sobre essa palavra que você acabou de dizer. Tofet, nós procuramos em Jeremias 19 todo o capítulo, mais especificamente Gai Beninom Enon El Tofet. Jeremias prediz o que a maldade que estava sendo feita e Jerusalém iria cair. Ah, então o vaso que o profeta joga e que se quebra é o símbolo de Judá desaparece, Judá quando vem a queda, não é? Exato. Jerusalém inicia sua queda e a destruição. No fim, eles não queriam que fizéssemos pactos, trouxéssemos deuses estrangeiros ou buscássemos paz, evitando guerra e conflito. Finalmente, por se afastarem do verdadeiro e único, vem a queda para eles e vem de um único reino. Não tiveram que lutar contra muitos reis, somente um só. Qual? Que inclusive estava meio chamado Nabucodonosor. Diz que ele vem, envia todos os babilônios e destrói Jerusalém. Ele não apenas destrói a cidade de Jerusalém, mas também leva muitos cidadãos judeus. E assim começa o exílio do povo judeu, que vão para a Babilônia. A Bíblia nos relata mais adiante o quanto sofreram na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego
Havia pessoas boas entre toda aquela gente má, mas bem, quem estava na liderança eram os que tomavam as decisões. Infelizmente, Jerusalém cai. Ela é restaurada, se levanta novamente, mas finalmente esse lugar ficou completamente desamparado. Esse lugar não foi mais utilizado porque trazia uma lembrança ruim, agora sim voltou a ser utilizado. Não para habitar, não para viver, mas para o lixo. Ou seja, o símbolo que foi dado a este lugar foi o símbolo do desperdício, o símbolo do que não se utiliza. Tudo o que era considerado lixo vinha parar neste lugar. E o que se fazia? Há uma porta. Das 12 portas da cidade antiga de Jerusalém, existe a número 8 tem hoje, perdão. Das 12 que aparecem na Bíblia, uma delas se chama a Porta do Monturo. O quê? Que faz referência à porta em hebraico, que é a porta do lixo. É essa que hoje leva ao Muro das Lamentações. Porque essa era a rota que te levava para cima, para uma colina. Você estava aqui, você estava vendo o templo ali. O que significa então esse portão com esse nome? Lixo C. Todas as lixeiras eram trazidas aqui, a cidade estava sendo habitada diante de nós e todo o lixo vinha para cá. E o que faziam? Usavam o ato do fogo de novo? Para quê? Claro. Eliminar os desperdícios, eliminar todo o pecado, eliminar todos os resíduos, tudo e relacionado ao fogo também. Eu queria ler um pouquinho aqui para que vejamos em Jeremias outro versículo, em Jeremias 32, 35. E construíram lugares altos a Baal, os quais estão no vale do filho de Rinom, para fazer passar pelo fogo seus filhos e suas filhas a Moloque e Jeremias, o que eu não lhes ordenei. Jeremias, nem me passou pelo pensamento que fizessem essa abominação para fazer pecar a Judá. Jeremias. Eu os adverti muitas vezes. Em outras palavras, eu disse isso a Moisés, disse a Josué, disse às 12 tribos, disse a todos. No entanto, eles foram lá e fizeram isso. Uau! Quantas vezes isso acontece com a gente, não é? A gente recebe aviso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e a gente vai lá e faz. E finalmente, o que a gente tem? Lugares desamparados não podem ser habitados, porque o que tem aqui é base de maldição, o que tem aqui é o Genom. Jesus falou sobre o Genom em várias oportunidades, fazendo referência ao lugar para onde vão os pecadores. O lugar onde há choro e ranger de dentes. O choro, falamos dos inocentes, da morte dos inocentes. Obviamente ele está fazendo uma referência, ele está falando na linguagem que eles entendiam, ele está falando ao povo judeu. Isso foi no passado. Lembram que inocentes morreram e crianças choraram? Era isso que eles tinham na memória do mal, de que ali era o inferno. Esse era o inferno para o povo judeu. Naquela época? Naquela época era o inferno representado na terra. Exato, o Genom. Então, quando Jesus está dizendo que o Genom é real, existe. Não é aquele que hoje está abandonado, mas continua existindo. Exato, vai muito além. Todo pecador acabará lá. Sim, ele usava como referência. Lembrem-se do que ocorreu, exato, onde foi, o que significa. Mas isso é real, o inferno. É real, o inferno existe. Vocês conhecem como Genom, o vale onde estão Eduardo e Lorena, deuses parados. Agora é chamado Genom. Mas o Genom não é um lugar assim, desamparado, ele é um lugar real. Não. Não pensemos que é algo... Jesus dizia isso. Todos acabarão lá com choro e ranger de dentes como antes. O que você acha? Se a gente entrar um pouco aí dentro, eu... Não vou entrar, mas pelo menos chegar mais perto. Vamos ver. Vamos entrar ali, vamos também um pouquinho ali embaixo. Vamos então? Cuidado, tem cobras. Eu fico fora. Em que fase você está? Vamos para lá. Vamos. Para onde vamos? Tem várias, vamos nessa. Vamos nessa, quer mais? Bom, porque tudo isso, Lorena, o que você vê aqui, tirando que essas são nossas mochilas, todo o resto é... Bom, hoje em dia é conhecido no linguajar como nicho, né? Mas olha, se a gente entrar em um deles... Se você entrar, quer dizer? Aqui depositavam os corpos depois que o corpo já tinha se deteriorado. O bueis aqui era onde colocavam o corpo, certo?
deteriorado e continua lá para dentro. São túneis que colocavam os ossários com o nomezinho empilhados um ao lado do outro. Vamos tentar ir um pouco além com a câmera. Falta luz, teias de aranha, olhem. Vamos ver se conseguimos ir um pouco mais além. Podemos mostrar para vocês também uma imagem aérea como um mapa. Vamos ensinar com isso? Olhem, tem tipo escadas, tem escadas, Lori, que te levam para outros lugares. É como uma teia de aranha de túneis. Totalmente, totalmente. Bem, os arqueólogos, infelizmente, não. Eles não investigaram mais. Afinal, quem gostaria de vir aqui? Não por si. Faz sentido vir aí. Mas, de qualquer forma, tudo é tão claro que não é preciso fazer mais nenhuma descoberta. Porque eles sabem exatamente a época do que aconteceu e onde fica. É como se não houvesse mais nada a descobrir aqui. O que realmente houve aqui foram, como dissemos em algum momento, aqueles vândalos que vieram roubar os pertences de... Os cofres que encontraram, não é? Os sarcófagos. Não sarcófagos. Eu confundi a palavra. Sim. Ossuários? Ossuário. Por isso as tumbas estão vazias, pois tudo isso foi... Está fedendo aqui dentro, Lori? Está cheirando muito mal. Aliás, não sei se não estou vendo um crânio aí dentro. Tem alguma coisa aí, o que se vê aí está feio. Olha, você não quer entrar, Lori? Não. Pra quê? Eu estou bem aqui. É incrível, olha tudo que tem aqui. E tem um e outro, e outro, e outro, e outro, e um atrás do outro. Desculpa, por favor. Ok, então vamos... Aqui do lado. Ai, me perdi. Acabei de ver que tem umas escadas que estão nos levando para lá. O que você estava me dizendo, Lori? Que é por esse lado aqui. O bom é que esse lugar está deserto hoje em dia. Incrível. Bom, seria bom se eles arrumassem um pouco, né? Quando fala deserto, dá para ver tudo isso, não? Esse lugar é onde estamos de... Os túmulos, o lugar. Porque veja, olha o contraste. Tudo aquilo está completamente povoado, completamente. Tem todas as janelinhas, uma do lado da outra, uma do lado da outra. Agora onde estamos nós, olha só como é. Sim. Não tem nada, tumbas. Então, o que você ia terminar? A ideia, desculpa, do deserto, isso aqui despovoado. É tudo abandonado e que bom que hoje em dia, né, apesar de toda a história, né, todas as coisas ruins que aconteceram com esse lugar, é como se tivesse ficado tudo isso para trás. Então, tudo isso, né, eu convido você a vir. Eu te convido a vir, Vem, não acontece nada, fica tranquila, eu te protejo, vem de boa. Não acho que nenhum dos que estão aqui vai se levantar. Ninguém aqui, hein? O que disse? Olha, não sei, Lori, achei que vi algo lá. Bom, eu sei. Como pode ver, está totalmente abandonado. Não poderiam cuidar melhor? É só mais do mesmo. Em outras palavras, sim, túmulos, e mais túmulos, e mais túmulos, e mais túmulos. Então, como eu te dizia, o que resta de toda essa história, não é? Há algo, esses buracos, essas escavações, essas tumbas que estão esculpidas na pedra e tudo mais. Por um lado, estou feliz que essa etapa tenha terminado. Então me diga se podemos dizer que essa fase desse Deus Moloch acabou, porque foram tantos anos de sofrimento, apesar de Deus ter nos avisado e tudo mais. Então, nos conte se podemos pensar que essa fase tão sombria acabou. Olha,
Vamos virar a câmera e eu vou te dar a resposta para essa pergunta. Em resposta à pergunta que você acabou de me fazer, se essa época acabou, olha, comecei a pesquisar sobre o que aconteceu com essa história do rei Moloco, até onde diferentes povos levaram isso. O que aconteceu? Acreditaram, não acreditaram? Lembre-se de como era, hein? Todo o Oriente Médio, que ao que parece, ou pelo menos a grande maioria, adorava esse Moloco, porque eles eram diferentes. Como se diz? Diferentes? Lugares que eram erguidos como altares, que eram levantados, estátuas que eram erguidas para... Naquela época, muitos inocentes foram mortos. Hã? Em diferentes lugares, um deles foi aqui, como dissemos. Mas aqui, como você diz, esse período acabou ou não acabou? O período acaba com a restauração de Jerusalém, quando chegam os que acompanham Neemias, e então começam a ensinar novamente ao povo que havia se desviado do Deus de Israel e começam a ensinar de novo. Mas o ser humano sempre tem como que o chamado de despertar os espíritos do passado. E o que aconteceu na época do Segundo Templo? Quando aqui estava o Segundo Templo na cidade de Jerusalém, os romanos vieram e o destruíram. Por volta de 135, ocorreu uma revolta nesse mesmo ano. Em outra parte do mundo, em uma nação chamada Tunísia, eles estavam praticando isso. Uau! Outras pessoas em outra parte do mundo estavam praticando o sacrifício de crianças. Como você pode saber, descobertas arqueológicas por volta do ano 1800 da nossa era, aproximadamente 1800 da nossa era, descobertas ocorreram em Cartago, na Tunísia e em outros locais. Há um cemitério, esse cemitério tem porquê? Como se diz? Tipo, como uma característica. Túmulos, mas somente de crianças. Uau! E tem algo que acrescenta animais, quer dizer que enterravam as crianças junto com animais. E o que era mais comum? O que mais chama a atenção? Eles encontraram estelas? O que significa estela? A estela é o local onde se coloca na lápide de um... Como se diria estela em espanhol? Uma. É como uma. Como um documento, uma pedra que documenta, ok? Encontraram uma estela e essa estela tinha a imagem de um sacerdote. Cohen? O que significa? Judeu? Nós? Do povo de Israel? Era típico pelo tipo de chapéu que usava, tipo de serviço dos Kohanim que os sacerdotes utilizavam. Com as mãos abertas, com uma criança segurando-o. Então isso levou os pesquisadores de volta. Na verdade, houve um pastor arqueólogo envolvido nesse assunto, o que leva a crer que era uma prática utilizada pelo povo judeu, com o rei Moloque. Então continuou sendo utilizada, continuaram despertando esse espírito do rei Moloque até a era do Segundo Templo. Se hoje ainda existem em diferentes partes do mundo, não sabemos. Mas o certo é que sempre o ser humano tende a despertar o espírito dos antepassados. De fato, há um momento em que, quando chegamos ao fim dos dias, os deuses do passado voltam a ressuscitar. E então começa-se a lutar contra todos aqueles. Agora bem, por aqui terminamos o vídeo de hoje. Não terminamos com este espaço físico. Gaben e non Helge não tem muito a ensinar. Em certo momento dissemos. E isso nos leva ao Novo Testamento. Uau, então essa história nos atravessa anos e anos e anos na história, anos e anos na Bíblia. Uau, exato. Então, no nosso próximo episódio de Viajando por Israel, com a Bíblia em mãos, vamos continuar aprendendo e explorando. A partir deste lugar, o que ele tem para nos ensinar. E mais precisamente, vamos nos concentrar em 3 personagens bíblicos do Novo Testamento: Ananias, Caifás e Judas. O que esses 3 têm a ver com a história do Novo Testamento, com o Gehenom, com o inferno, no próximo episódio?
Então nos vemos, Lori, com. Muita expectativa, né? Então, para poder aprender mais, Nos vemos em um próximo episódio de Viajando por Israel com a Bíblia na mão. Shalom a todos e bênçãos.